Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, e dou-te a minha vontade humana. Por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade, dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 33, 19 de março de 1935. Hoje, na meditação da Escolinha da Divina Vontade, a gente meditou sobre a vontade, sobre o que é a vontade, né? Que a vontade é o depósito dos atos. E aí, eu falei, né, que eu ia procurar mais trechos no Livro do Céu sobre a vontade, sobre o que é a vontade, para a gente entender sobre a vontade humana e a vontade divina. E eu falei, né, que eu ia meditar o capítulo da Valtorta, que Jesus conta a parábola a parábola da roupa que recebeu uma emenda, né, um remendo, a roupa remendada, costurada. Porque eu fiquei impressionada, assim, com o que Jesus falou com o que aconteceu na cena da Valtorta, o capítulo 567 da Valtorta, com o que aconteceu com Judas, né, que de manhã a gente meditou assim. A Luísa estava reclamando da privação de Jesus, que ela não estava vendo Jesus, né? E ela falou, tudo acabou para mim. Aí ele falou para ela assim, ó, o mais importante é quem tem a minha vontade me possui. Então, não adianta ele explicando, né, que muitas almas tiveram contato com ele, com a humanidade dele, mas a vontade delas não estava unida com a dele. Então elas se perderam, muitas se perderam. Muitas almas se perdem mesmo tendo contato com uma experiência com Deus, com Jesus. Mas se a vontade delas não está unida com a dele, a santidade está sempre em perigo. A alma está sempre em perigo de se perder. Por causa da vontade. A vontade humana se inclina sempre para a vontade humana sozinha, reinando, por causa do pecado original, tem a inclinação para a carne, para o sensitivo, para o sensível, para o sensual, não de sensual, de sensualidade, só de sexualidade, não, sensual, de sensitivo. Para as coisas da terra, para a carne. Te inclina para as coisas que passam, para o mundo. E aí eu lembrei do exemplo de Judas, né, que foi uma alma que conviveu, que teve muito favor de Jesus, a amizade de Jesus, o amor dele, e se perdeu. Por quê? Porque a vontade dele estava totalmente contrária da vontade de Jesus. Ele não obedecia o que Jesus falava.
E aí nesse capítulo foi impressionante que Jesus falou uma parábola, uma parábola incrível sobre a alma, comparando a alma com um tecido, né, um tecido, uma roupa, né, por exemplo, que foi rasgada, né, e aí precisa de conserto. E aquela parábola do tecido. E aí eu vou ler aqui a parábola rapidinho do tecido. Então, no capítulo 567 da Valtorta, parábola do tecido rasgado e milagre da parturiente. As mulheres, as discípulas, estavam consertando as roupas dos apóstolos. E aí Jesus, vendo aquela cena, ele falou, isso me inspirou a falar uma parábola, e ele foi contar a parábola. Deixa eu ler aqui, porque tem que ler para entender. Maria de Alfeu pega a veste e põe... Jesus está com as discípulas e os 2 apóstolos sobre uma das primeiras ondulações do monte, do outro lado de Efraim. Joana não trouxe consigo nem os meninos, nem Esther. Penso que eles já tenham sido mandados com Jonatas para Jerusalém. Tá, Maria de Alfeu... Elisa e Nick estão dobrando umas roupas que certamente terão sido lavadas em um córrego cujas águas estão brilhando. Então, elas estavam lavando roupa lá no córrego. E Nick, depois de ter examinado uma delas, leva a Maria de Cleófas, dizendo, também desta teu filho descolou a orla. Maria de Alfeu pega a veste e a põe junto com as outras que estão perto dela sobre a grama. Todas as discípulas estão ocupadas, umas em cozinhar e outras em consertar os estragos feitos na casa durante os meses em que os apóstolos aí estiveram sozinhos. Elisa, que vem vindo com 3 vestes enxutas, diz, bem se pode ver que há 3 meses que não tens uma mulher ativa entre vós, por causa da desordem que estava na casa. Não há nenhuma veste em ordem, com exceção do mestre, que só tem 2, a que ele está vestindo e a que hoje foi lavada. Todas as outras ele as deu. Parecia estar dominado pela ideia de nunca ter nada. Há muitos dias que está vestido de linho, diz Judas. Então Judas já fala, Jesus tem uma mania de querer ter pouca coisa, né? Ele não concorda com o que Jesus pensa, com o jeito de Jesus viver, né? Ainda bem que tua mãe pensou em trazer para ti vestes novas. Aquela tingida de púrpura é muito bonita mesmo. Era dela que tu precisavas, Jesus. Ainda que já estejas bem vestido com essa de linho, ficas até parecendo um lírio, diz Maria de Alfeu. É um lírio muito alto, Maria, diz em tom de zombaria Judas. Mas é puro, como com certeza tu não és, e nem mesmo como é João. Tu também estás vestido de linho, mas podes crer que tu não tens a parecência de um lírio. Replica com franqueza Maria de Alfeu. Eu sou de cabelos castanhos e de aparência morena, por isso eu sou diferente. Não é disso não é disso só que depende. É que a tua candura tu a levas nas costas, e ele a tem dentro de si, transparece em seu olhar, em seu sorriso e em suas palavras. Isto é que é. Ah, como se está bem aqui com o meu Jesus. E a boa Maria põe uma de suas mãos emagrecidas de mulher já idosa e trabalhadeira sobre o joelho de Jesus, que lhe acaricia aquela mão honesta. Maria Salomé, agora é a parte do que dá para entender, a gente entender a parábola. Maria Salomé, que está examinando uma das vestes, exclama, isto está pior do que um rasgão, ó meu filho, mas quem foi que fechou o rasgão de tua roupa desse modo? E aí Jesus fica ouvindo e ele vai fazer a parábola em cima dessa cena aqui, da roupa. João estava com a roupa rasgada e ele foi fazer um remendo e ficou pior. E mostra admiradas companheiras uma espécie de umbigo muito enrugado, de um modo tal qual fez um anel em relevo acima da veste e preso a ela com os pontos feios e capaz de fazer ficar horrorizada uma mulher. E aquele estranho concerto tornou-se o centro de uma série de dobras, que como os raios de um círculo vão se alargando por sobre o ombro da veste. Todos riram, ficou ridícula a roupa dele, que ele remendou de qualquer jeito. Ele juntou, eu imagino que ele juntou assim o rasgo e ficou estranho, ficou todo enrugado em volta assim do lugar que ele consertou, os pontos tudo estranho.
E aí a imagem da alma é essa veste rasgada. A imagem da alma que Jesus vai fazer a parábola é essa veste que sofreu esse rasgo e que foi tentar ser consertada, né? Aí João tentou consertar sozinho o estrago na roupa, só que ele não tinha habilidade para consertar e ficou muito pior. E ele quase perdeu a roupa. Aí Jesus vai fazer a parábola. A alma é essa veste que sofreu esse rasgo. E aí, se a própria pessoa tenta se consertar, vai ficar pior. Então, se a sua alma está em pecado, você tem que ser humilde para chegar e pedir ajuda para quem pode consertar. O nosso Redentor, Deus, Jesus. Só Ele pode consertar, só Ele tem capacidade de consertar. E Jesus fala isso, e depois Judas vai e fala lá na cena do roubo, ele fala, eu vou me redimir. Sendo que Jesus tinha falado a parábola, ninguém é capaz de consertar a própria alma, tem um Redentor, só eu que posso redimir. Judas não ouviu, não entendeu nada, ele só pensava no roubo, no crime que ele ia fazer. Tudo que Jesus falou, ele não prestou atenção, ele não entendeu, tanto que ele falou que não entendeu nada da parábola que Jesus contou. E Jesus falou exatamente o que ele precisava ouvir. Jesus falou, João não tinha habilidade para consertar a roupa dele, a própria alma não tem habilidade, ela tem que procurar alguém que tenha ajuda, tem que ser humilde para chegar e mostrar as feridas e pedir para ser curado. O Judas não teve capacidade de fazer isso, e aí justamente isso ele fala para Jesus depois, eu vou me redimir, ele falou desse jeito, eu vou me redimir. E Jesus falou, você não pode se redimir, só eu que posso. Então vamos continuar aqui. O primeiro foi João, autor. O primeiro foi, todos riem. O primeiro que riu foi o próprio João, do seu remendo, autor do remendo, que dá esta explicação. Com aquele rasgão eu não podia ficar, então eu fechei. Estou vendo, coitada de mim, estou vendo, mas não podias pedir a Maria de Tiago que eu consertasse? A pobre mulher está quase cega. E João fala, né? Alguém fala para ele, porque você não pediu ajuda, né? Não, mas ela estava quase cega e, além disso, o pior era que não se tratava de um rasgão, era um verdadeiro buraco. A veste ficou agarrada à pequena faixa que eu tinha no ombro e, tirando a faixa do ombro, saiu com um pedaço da veste. Foi então que eu a fiz ficar assim. Ele foi arrumar e rasgou, ficou pior. Estragaste tudo assim, meu filho, pois seria preciso. A mãe dele falou, nossa, estragou sua roupa toda, não tem como. Ela examina a veste e sacode a cabeça depois disso. Eu esperava poder tirar a orla, mas ela não existe mais. Ele arrancou a orla da roupa. Tipo, acho que é a gola, né? Eu tirei em nobe, porque estava cortado na dobra. Mas eu teria dado a parte tirada a teu filho, explica Elisa. Sim, mas eu a aproveitei para fazer as cordas de minha sacola. Então é tipo a gola mesmo. Ele usou para fazer as cordas da sacola. Pobres filhos, como é necessário que nós estejamos perto deles, diz a Virgem Maria, que está remendando a veste não sei de quem. Pobres filhos, não conseguem se virar sozinhos, né? Também aqui se precisa de tecido. Olhai, os pontos acabaram por repuxar tudo ao redor. E de um grande mal nasceu outro irremediável, tá vendo? Aí Jesus vai falar a parábola sobre isso. De um grande mal nasceu outro irremediável. Se você tentar consertar tudo sozinho, você está com um rasgo na alma, uma ferida, e tentar consertar sozinho, de um grande mal nasce outro irremediável. A não ser que se possa encontrar alguma coisa que substitua o tecido que falta, então veremos ainda, mas ficará passável. Então, tem um rasgo na alma muito grande, que deixa o pecado, as feridas, e a gente coloca outro no lugar, outro tecido no lugar, a gente coloca o sangue de Jesus, que nos lava, que nos purifica, que nos dá uma nova vida. É Ele. Ele tira a carne dele para colocar na nossa, né? A carne dele que foi arrancada do corpo dele e dada a nós. E a gente recebe a carne dele, né? A gente recebe a carne dele que substitui a nossa carne arrancada pelo pecado. A carne dele, a própria carne dele.
Aí Jesus fala, tu me deste o tema para uma parábola, diz Jesus. E ao mesmo tempo Judas diz, aí olha só, nessa hora Jesus vai contar uma parábola que serve justamente para uma alma ferida, Judas. E aí Judas, o que ele responde? Eu acho que tenho no fundo da bolsa um pedaço de tecido daquela cor. O resto de uma veste que já desbotada demais para ser vestida, eu a dei a um homenzinho, tão mais baixo do que eu, que tivemos que cortar dela uns palmos. Se esperas, eu o vou procurar. Mas antes eu gostaria de ouvir a parábola. Então ele fala, não, lá na minha bolsa tem um pedaço desse tecido que pode consertar a roupa de João. Eu tenho, né? Judas falando, eu tenho o que pode consertar a roupa de João. E aí, mas eu vou lá pegar esse pedaço de tecido, depois eu vou ouvir a parábola antes. E na hora que ele foi lá buscar esse tecido, ele foi fazer o roubo. Jesus fala, Deus te abençoe, então escuta. Enquanto isso, eu vou colocar de novo os cordões na de Tiago. Eles estão todos consumidos. Acho que não foi Jesus que falou isso, Deus te abençoe, não. Deus te abençoe, então escuta. Enquanto isso, eu vou colocar de novo os cordões na de Tiago. Eles estão todos consumidos. Fala, mestre, depois eu farei feliz Maria Salomé. Eu falo, aí Jesus começa. Eu comparo a alma a um tecido. Quando ela é infundida no homem, é nova e sem rasgões. Então é uma roupa nova. Nossa alma é nova, sem nenhum rasgo. Só tem a mancha original, mas não tem feridas em sua estrutura, nem outras manchas, nada de poído. Nossa alma não tem nenhum rasgo, só tem manchas, uma manchinha. Imagina um tecido manchado, mas não rasgado. Não tem feridas, não tem outras manchas. A única mancha que tem é do pecado original, que é lavada no batismo. Então a mancha é uma mancha, por exemplo, um tecido bem branquinho, que a nossa alma era um tecido bem branquinho, com uma mancha amarelinha. Uma mancha. E o que é que tira essa mancha? O batismo. O batismo lava esse tecido e deixa branquinho. Deixa uma marca. Como se fosse aquela mancha que a gente tira de gordura. E fica ali, porque o pecado tira a mancha do pecado original, mas fica uma inclinação ainda. Não fica totalmente pura a alma. Pura. Fica aquela inclinação ainda, a concupiscência. Como se fosse a mancha, quase saiu, mas ficou lá um pouquinho ainda, uma sombra, né, dessa mancha. E nada de poído. Poída é quando o tecido, ele começa a ficar bem gastado. Quando tem uma roupa, assim, por exemplo, no seu joelho, se você ajoelhar e tiver uma calça, o pano vai ficando bem fininho, bem próximo de rasgar. É o tecido, esse poído, eu entendo que é aquele, quando tá quase rasgando, tá bem fininho o tecido, bem gasto. Então a nossa alma, quando sai das mãos de Deus, só tem a mancha, não tem poído, não tem ferida, não tem nada, só a mancha. Depois, com o tempo e com a acolhida dada aos vícios, ela vai se consumindo até chegar ao ponto em que se rompe pelas imprudências e se mancha, e pelas desordens fica ferida. Então a alma que estava assim limpa, só tinha essa manchinha, com a própria vontade da pessoa em escolher os vícios, vai se manchando cada vez mais e rasgando esse tecido. Então, quando fica lacerada, não é preciso fazer para ela um remendo mal feito, que dá origem a mais numerosos rasgões, mas sim um remendo suficientemente longo, capaz de anular, quanto possível, a ruína que foi feita. Então, quando a alma está no pecado, não adianta fazer algo assim. Tem que ter o Redentor, o sangue de Cristo para consertar, para remendar a nossa alma. É só o sangue de Jesus. Não adianta você querer procurar, você tá vivendo uma vida terrível de culpa. Não adianta você ir procurar consolo nas criaturas, procurar remédio no mundo. Não vai achar.
Ou você mesmo querer se tratar, né? Tratar, você está perturbado por causa de culpa. Sozinho você nunca vai conseguir sair dessa situação de doença da alma. Sua alma está doente por causa do pecado. A única forma, o único remendo para esse tecido que é a sua alma que foi rasgado é o sangue de Jesus. É o perdão vindo de Deus, de Jesus. E se o tecido estiver rasgado demais, se estiver rasgado até o ponto de ter perdido um pedaço, não se deve com soberba pretender anular por si mesmo a ruína, mas é preciso ir a quem pode tornar novamente inteira a alma, porque tudo lhe foi concedido fazer, tudo ele pode fazer. Então, se a sua alma tem um rasgo, não queira fazer como João fez, ele mesmo tentou consertar a roupa dele e ficou pior, quase perdeu a roupa. Se a sua alma tem um rasgo por causa do pecado, você tem que ir em quem pode tudo, Deus, o Redentor, o Salvador. Ele pode colocar de novo o sangue dele, a carne dele lá naquele local que ficou ferido, na sua alma. Só ele pode fazer, ele pode tudo fazer, ele pode te fazer renascer de novo. Ele pode, com a vontade divina, te devolvendo o dom da divina vontade, porque você quer voltar à ordem, tirar até a mancha do pecado original, te faz nascer de novo. Mas é preciso a quem pode tornar inteira a alma, porque tudo lhe foi concedido fazer, tudo ele pode fazer. Eu falo de Deus, meu Pai, e do Salvador, que sou eu, tudo Deus pode fazer. Te fazer voltar à ordem primordial da criação, antes do pecado original. Ele pode fazer isso. E é isso que ele faz com o livro do céu, com esse conhecimento, com o dom da divina vontade, você volta à ordem primordial da criação, sem mancha. Mas o orgulho do homem é tal que quanto maior é a ruína de sua alma, mais ele procura remendá-la com remédios incompletos, que vão criando um mal-estar sempre maior. Então, a alma orgulhosa, como era o Judas, ele estava numa situação terrível de vício, e ao invés dele procurar Jesus para pedir perdão, para Jesus lavar a alma dele, perdoar, ele procurava mais vício. Ele se afundava cada vez mais no vício, tentando consertar o que já estava horrível. Ele colocava mais vício, rasgava cada vez mais a alma dele. E depois de ouvir tudo isso que Jesus falou, ele acabou de ouvir e ele foi cometer o crime do roubo. Ele acabou de ouvir isso aqui, Jesus falando nessa parábola incrível, de que dando para ele o caminho para ele consertar tudo que estava atormentando a alma dele, tudo que estava deixando ele atormentado, todo esse mal que tinha dentro da alma dele, Jesus estava mostrando como consertar tudo isso. Ele estava falando de Deus que pode tudo, que pode te devolver a alma limpa. E ele foi fazer o quê? Roubar. Mas o orgulho do homem é tal que quanto maior a ruína de sua alma, mais ele procura remendá-la com remédios incompletos, que vão criando um mal-estar sempre maior. Poder-me-ias objetar que um rasgão sempre se verá. Até Salomé já o disse. Então sempre vai ficar as marcas, né? Quando você conserta uma roupa, sempre fica a marca de onde você remendou, nunca fica novinha igual era. Sim, mas ver-se-ão sempre as feridas que uma alma recebeu, mas a alma luta em sua batalha, e por isso é possível que seja ferida. Pois muitos são os inimigos que ela tem ao redor de si, a gente luta contra os inimigos, e nessas batalhas a gente sai ferido, e vai ficar as marcas dessa nossa luta. Mas ninguém, ao ver um homem coberto de cicatrizes, sinais de outras tantas gloriosas feridas recebidas na batalha para conseguir a vitória, pode dizer: este homem é imundo. Mas dirá: este homem é um herói que lutou. Aí estão os sinais purpúreos do seu valor, as suas cicatrizes da luta. Nunca se verá um soldado que evite os curativos de uma gloriosa ferida. Pelo contrário, ele vai ao médico e ele diz com um santo orgulho: eis-me aqui, eu combati e venci. Não me poupei, como estás vendo. Agora cura-me, a fim de que eu esteja pronto para outras batalhas e vitórias. Então Jesus estava falando tudo para ele: peça que eu te curo. Eu tenho poder para te curar. Suas feridas.
mas ao contrário, aquele que está todo chagado com doenças imundas, que lhe foram causadas pelos vícios infames, envergonha-se de suas chagas diante dos familiares e amigos e até diante dos médicos. E às vezes se torna tão desvairado que as conserva escondidas até que o seu fedor as revele, mas nesse ponto já é muito tarde para buscar a cura. Então, foi isso que aconteceu com Judas, logo depois que Jesus falou essa parábola. Ele estava todo chagado, cheio de doenças imundas, de vícios, que foi essas feridas causadas pelos vícios. Ele se envergonhava disso, porque quando ele foi pego, né, em flagrante, ele não queria, ele pediu para Jesus para não contar para ninguém. Ele não queria que ninguém soubesse o que tinha acontecido, né? O João viu e ele pediu que ficasse só entre eles. E ele estava diante de quem podia curar e ele não quis. Ele não quis. É isso que Jesus estava falando hoje, né? Judas não quis. Jesus fez tudo para ele ser curado, para ele pedir a cura, mas ele não quis e Deus não vai tirar a liberdade dele. Aí Jesus vai explicar essa parte da liberdade. Ele não tira o dom da liberdade de ninguém. Judas tinha que querer ser salvo. Judas tinha que querer ser curado. Querer ser lavado. Querer uma alma nova. Ele não queria, ele não quis. Ele não quis. Se a pessoa não quer, não pode conviver com Jesus como ele conviveu com Deus, o Verbo encarnado, e mesmo assim continua no pecado. Então é isso que Jesus estava explicando para a Luísa. Se a pessoa não tem a minha vontade, ela pode conviver comigo. Então queira a minha vontade, mais do que ter a minha presença física, ter sentir a minha presença sensivelmente, queira sempre a minha vontade. Então a minha palavra é a mais importante que tudo. Que é através da contemplação da palavra, Ele é a palavra. Então encarna a palavra na sua alma, no seu corpo. Essa palavra une a sua vontade com a de Deus. Une a sua vontade com a dele. É o mais importante de tudo. É mais importante do que ver Deus. Do que ter a presença visível, de ver. Porque Judas via. Judas comia com Jesus, convivia com ele. Conviveu com ele. Nossa, tantas conversas, e não mudou. Porque ele não quis mudar, não quis buscar a cura. Os humildes são sempre sinceros e também são valorosos, pois não precisam envergonhar-se das feridas provenientes da luta. Né, João, depois que acabou a cena, ele falou assim: me cura, Jesus, porque eu tive que mentir para sua mãe, mentir para as outras mulheres, porque elas estavam me perguntando por que eu estava chorando e eu não podia contar por que eu estava chorando. Depois de ver a cena terrível, ele ficou chorando e todo mundo perguntando o que tinha acontecido, e ele não podia falar a verdade, porque Jesus pediu para não falar. E ele falou assim: me cura, porque eu pequei, uma mentira, eu tive que mentir. Jesus falou: fica calmo, fica tranquilo. Então ele que não fez nada, estava pedindo perdão, que ele não queria pecar. Os soberbos são sempre mentirosos e vis por seu orgulho, até morrerem, sem ter querido ir a quem poderia curá-los e dizer-lhe: Pai, eu pequei, mas se quiseres pode curar-me. Bastava Judas falar isso com todo o coração. Eu pequei, Jesus, eu pequei tantas vezes, me cura. Mas ele não tinha capacidade de falar. Jesus pediu para ele falar, ele não quis falar. Ele não quis. Se a pessoa não quer, não fala e não acontece nada. Não acontece a cura, nada acontece se você não colocar a sua vontade. Nada acontece porque Deus te deu esse dom. É um dom. Se você não tiver vontade, nada acontece. Muitas são as almas que pelo orgulho não querem. E então também para elas é tarde demais. Não refletem como a misericórdia divina é mais poderosa e ampla do que qualquer gangrena, por mais forte e ampla que ela seja, e que tudo pode ser recuperado. Nossa, gente, ele estava Judas ouvindo tudo isso. E a vontade dele não se movia, porque ele sempre rejeitou a vontade divina.
A pessoa sempre está focada nela, ela está ouvindo Jesus falar, ela está vendo Jesus, contemplando a face de Jesus, a face de Deus, ouvindo Ele falar, e ela está ouvindo e pensando nela, nas coisas dela, em como satisfazer os vícios dela. Ele acabou de sair daqui e foi roubar, ele já estava, o coração dele cheio de vício. Muitas são as almas que não querem confessar a culpa inicial e chegam assim à morte. E então também para elas é tarde demais, não refletem a misericórdia, tá? Mas elas, as almas dos orgulhosos, quando percebem que desprezaram toda a salvação, caem em desespero, pois estão sem Deus e dizem, já é tarde demais, e dão a si mesmos a última morte, a condenação. E agora vai, Judas, vai buscar o teu tecido. Nossa! Meu Deus, ele falou, vai, Judas, buscar seu tecido. E ele foi lá roubar. Ele é justamente essa alma aqui. Percebeu que no final ele se matou. O Judas se matou, ele entrou em desespero, a alma dele entrou em desespero justamente por isso. Justamente isso que Jesus está falando. As almas dos orgulhosos, quando percebem que desprezaram toda a salvação, ele percebeu que desprezou toda a salvação, caíam em desespero, pois estão sem Deus e dizem, já é tarde demais. E dão a si mesmos a última morte, a condenação. Ele mesmo deu a ele a condenação, a morte. A alma mesma que se condena, ela entra em desespero e ela mesma se condena porque ela vê que tudo ela desprezou, que todas as graças ela desprezou. Ela desprezou sempre desprezou a vontade de Deus a vida inteira. A alma cai em si, percebe que desprezou a graça de Deus toda a vida. Meu Deus. Cai em desespero, pois estão sem Deus e dizem já é tarde demais. E elas mesmas se condenam, elas mesmas dão a si mesmas a última morte, a condenação. E agora vai, Judas, buscar o teu tecido. Ai, meu Deus, que dor no meu coração. Eu vou, mas não me agradou. Meu Pai do céu. E ele responde, eu vou, mas não me agradou esta parábola. Eu não a entendi. Era tudo? Nossa, meu Deus. Ele não entendeu. Meu Pai do céu, eu não a entendi. Mas se ela é tão clara, eu que sou uma pobre mulher, compreendi, diz Maria de Salomé. E eu não. Mas nas outras vezes as contava as mais belas. Ele não quis entender. Ele queria outras parábolas. Ele falou, agora são as abelhas, o tecido, as cidades que mudam de nome, as almas barcas, coisas tão pobres e tão confusas que não me agradam mais. Nem eu as entendo e nem quero entender. Ele não quis entender. Porque ele colocou na cabeça dele até o que Jesus tinha que falar, ele queria ditar, né? Ele não aceitava Jesus usar parábolas, usando coisas simples. Ele não aceitava. Então, se você não quer entender, você não entende por causa do orgulho. Meu Deus. São coisas que não me agradam, não satisfazem a minha vontade. Não satisfaz a minha vontade, ele tá falando, não me agrada, não satisfaz o meu eu. Se você pensar em você mesmo, misericórdia. Se você pensar em você mesmo, é a chave do inferno, né? Não me agradam, eu não quero, não me agrada. Meu Deus. Nem as entendo, mas agora eu vou buscar o tecido, porque com a prática que eu tenho, digo que é o que se requer, mas sempre será uma veste remendada. E Judas se levanta e vai. Depois eu continuo. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.